ainda assim, entre o século XVIII e o século XIX, é conhecido também como o período do grande século missionário. Uhum. E aí, quem é que envia o maior contingente de missionários? Esses grupos dissidentes. E dentre esses grupos dissidentes, a gente tem um grupo específico conhecido como os Irmãos, ou The Brethren. Entre esse grupo, os Irmãos, eles não existem até hoje, eles são um grupo extremamente forte, eles são um grupo dissidente, eles não se consideram uma denominação, até hoje. Eles não têm um sistema de um ministro, eles têm um colegiado de líderes. No Brasil, eles são conhecidos como casa de oração. Se conhecem como casa de oração no Brasil. Então, as mulheres usam um véu, eles não são muito tecnológicos. Os irmãos, né? Eles eles se chamam assim entre os irmãos. E entre esse povo, teve um deles que foi muito proeminente, que ele é conhecido como o pai das missões de fé, que é o Hudson Taylor. Sim. No mundo no mundo missionário, aí a gente pode falar com bastante propriedade, o Hudson Taylor é um dos grandes heróis, porque ele foi um dos que levou o conceito de contextualização missionária em primeiro momento. Ele foi missionário na China e viveu na China. Começou um novo momento das missões, que era essa identificação. Ele era médico, e junto com o Hudson Taylor surge um movimento de missões médicas. E esse movimento de missões médicas durou mais de um século. A partir do Hudson Taylor, tem organizações que existem até hoje. Uma dessas, ele fundou uma organização chamada OMF, que era China Inland Mission. Hoje ela se chama de Overseas Mission Fellowship. Ela está presente no Brasil, inclusive. Ela começou no Brasil tem alguns poucos anos, mas ela tem brasileiros entre ela, servindo na Ásia, trabalhando na Ásia. Eu sei disso porque eu morei na Ásia durante 10 anos e eu conheci gente da OMF. E o Hudson Taylor foi um grande proeminente dentro desses grupos dissidentes. Outra grande figura desses grupos dissidentes, também dentro desse grupo dos irmãos, foi o George Miller, que fundou um orfanato, que apadrinhou crianças, que ganhou na loteria, inclusive, para poder financiar seus projetos. Esses grupos eram dissidentes em várias questões, mas o que é interessante é que esses grupos, a relação que esses grupos tinham com a Bíblia. E dentre esses grupos, dentro desse grupo, teve um deles, da igreja de Plymouth, um pastor irlandês. Esse cara mudou o mundo em termos de interpretação bíblica. O nome dele é John Nelson Darby. Acho que se você der um Google aí, você vai encontrar ele. Sim. O John Nelson Darby, ele foi um cara que foi um pastor desse grupo, desse grupo dos irmãos, e ele foi o criador do que se chamou de dispensacionalismo. Ele pegou um método de leitura bíblica, de interpretações de profecias, e ele entendeu que cada período do texto bíblico correspondia a uma época dentro dessa coesão textual que ele viu, que ele enxergou. Então, ele chama isso de dispensações da lei, da graça. Então, ele vai dividindo. Eu acho que todo mundo que for crente sabe do que eu estou falando. Desse negócio. Porque isso foi propagado. E ele cria um negócio chamado pré-milenismo.
Porque a teologia de João Calvino, a teologia de Agostinho eram teologias, escatologicamente falando, amilenistas. Eles não eram uma coisa, eles não tinham, eles entendiam essa possível segunda volta de Jesus como uma figura de linguagem. E isso não era literal. Isso dá debate para uma live inteira. Sim. Mas o ponto que eu quero trazer é que, a partir desse cara, esse cara foi para os Estados Unidos, esse Darby, e ele influenciou outro cara dentro desse movimento dos irmãos. E esse cara é Scofield. O Scofield, é o Cyrus Scofield. A gente está falando de final do século XIX. A Europa continua em ebulição. Está a ponto de explodir a Primeira Guerra Mundial. O Império Austro-Húngaro, o Império Otomano estão em plena ebulição. A guerra da Europa com o Islã está aí, né? Sempre teve uma nova versão das Cruzadas e toda a questão da Primeira Guerra Mundial. Você vai ver que é a questão do mundo colonial gritando, né? A gente tem aí um processo que a gente não pode isolar, a gente não pode alienar essa construção teológica dos fenômenos históricos sociais que acontecem nesse tempo. A gente não pode fazer isso, nunca. Senão a gente fica alienado e a gente é capaz de entender errado por outra vertente.